Atelier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast, o The BorbaCast, aqui direto dos estúdios da Cuboplay. E hoje estou recebendo aqui a visita da Bibiana Petec. Valeu! Tudo bem, Bibiana? Tudo certo, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Acho que é a primeira vez que a gente vai conversar assim, num papo mais tranquilo, né? Porque lembro que uma vez tu foi na rádio, no cafezinho, mas aí aquela entrevista com o grupo, assim, a galera toda falando e fica meio tumultuado. Zoeira boa de rádio. Foi legal, claro, mas aqui a gente pode bater um papo mais tranquilo, né? Sobre o teu trabalho, sobre música, enfim. E para começar, Bibiana, eu queria saber há quanto tempo tu tá com o pé nessa estrada? Cara, assim, eu sempre ponho o marco do meu primeiro álbum, que foi de 2013, o Dengo. Foi quando eu lancei o primeiro álbum. Assim. Nunca tive a pretensão de gravar um disco, mas pelo envolvimento de música que eu já tinha na escola, eu era super curiosa. Eu estudei na escola da família Lima ali também, uma época. E eu sempre fui muito curiosa, assim, se tinha um amigo que tinha baixo, eu ia na casa dele, pá, deixa eu tocar, deixa eu ver. Alguém tinha uma batera, deixa eu tocar, deixa eu ver. E eu sempre fui super curiosa, assim, de música. Eu fui tão curiosa uma época que eu conheci um cara que foi super importante pra mim, assim, eu tava na escola e eu vivia numa loja de música que tinha ali no Shopping Guatemi. E o gerente, um dos vendedores, o cara ficou meu amigo. E eu ia tanto lá pra ver os instrumentos, pra tocar um pouco de batera, um pouco de baixo, porque eu não tinha, né? Que eu fiquei amiga do cara pra sempre. Eu ia na casa do cara, o cara nem tocava, nem trabalhava mais, assim, na loja. E eu continuava indo na casa dele, ele tinha instrumento em casa, assim. Então, todo mundo que tinha instrumento em casa, que eu ficava amiga, assim, eu curtia aí ver e conhecer. E aí, numa dessas, eu conheci o Edu Santos e comecei a trabalhar na Loop. E lá, eles me botaram uma pilha, assim, o Petraquinho, o Nando Endres, o Regis, o Edu Portugal, que era a galera que trabalhava na época, lá em 2011, 12, começaram a me colocar uma pilha, assim, não, pô, mas tu não tem umas músicas e tal. Eu, tenho. Aí fui lá com o meu caderninho e tal, gravamos super aos poucos, assim, a gente não tinha investimento, assim, então um pouco eu gravava umas coisas, os meninos gravavam outras. Aí eu troquei a gravação de umas bateras com o Vissa, com o Vicente Guedes. Eu fiz o seguinte, ele me deu umas horas de estúdio para gravar batera. E eu gravei um violino numa música do Alemão Ronaldo, chamada Lá Vem o Amor. Isso aí tudo em 2012, assim. Então a gente foi fazendo a parada muito, muito calmamente, assim. E no fim das contas deu super certo. Depois disso eu comecei a tocar com uma rapaziada que super vestiu a camisa do meu trabalho, assim. E aí depois veio o outro álbum em 2019 e aí a gente vai indo. E que legal que tu foi parar num estúdio, né? E com pessoas de música e tal. Isso deve ter ajudado bastante, assim. Eu sempre fui muito de ter os pés no chão, assim, em relação a isso. Porque eu nunca tive essa coisa, assim, de puta, quero ser artista pra caramba e tal, assim. Eu sempre curti muito a música, mas eu sempre soube que era muito duro viver de música. Eu tinha muitos amigos, já eu fui conhecendo a galera e sempre fui focando na galera que fazia música na noite, tocava no final de semana, mas segunda-feira malhava outras paradas, sabe? Às vezes com música, às vezes em outra área, assim. Então eu sempre tive a certeza de que no Brasil ia ser muito difícil viver do baile, assim, que é uma coisa que eu amo, que rola de quinta a domingo sempre. Eu sou super arroz de festa, assim, porque me chamar de show eu vou, sabe? Às vezes até tem que tirar um pouquinho o pé. Mas eu sempre quis, assim, chegar segunda-feira e ter uma rotina. E o estúdio trouxe isso pra mim, assim, trabalhar com áudio, trabalhar com trilha sonora e tal. Sempre supriu muito essa ansiedade, assim, de ter uma rotina na vida, assim, né? E é legal que tu é instrumentista também, né? Ou seja, tu compõe, canta, toca violão e outros instrumentos até, né? Tu falou aí do violino, tu estudou música, assim, escola de música também, né? Eu estudei, assim, acho que foi o que deu o start, assim, tudo foi ter estudado, mas eu não tinha
quando eu estudava na escola de música, assim, eu não tinha a certeza de que eu ia seguir com isso e tal. Eu até prestei vestibular para outras coisas, prestei vestibular para jornalismo, fiz um pedaço da faculdade de ciências sociais, inclusive, e tal. Mas o lance dos instrumentos sempre foi, assim, sempre foi a minha onda, mais do que cantar. Eu vim cantar porque, às vezes, nos churrascos, nas festas, eu com violão ou com outro instrumento, e a galera, tá, mas canta alguma coisa. Tipo assim, eu ficava, às vezes, tocando violão, tocando umas coisas instrumental, assim, a galera, tá, mas canta alguma coisa. E aí, isso quando eu tinha uns 15, 16 anos, assim, e aí eu comecei a cantar, e aí compor e cantar as minhas composições. E gostar muito, assim. Então, eu acho que... Eu sempre digo, assim, na verdade, que eu canto para acompanhar o meu violão, assim, não o contrário. Certo. Tu falou aí no teu primeiro disco, que é o Dengo, né? Tu não quer mostrar dar uma palhinha de uma música do Dengo aí pro pessoal, não? Vou fazer um pedacinho de uma música que chama Casa de Barro. Foi feita lá na Praia do Rosa. Só uns 10 anos atrás. Tava pensando em te raptar, pegar a viola e na Ed Mota delirar. Mas eu não sei pra onde eu vou, pra onde eu levo todo o meu amor. Tava pensando em te sequestrar, botar no carro um dia pra tocar. Mas eu não sei por onde eu começo a começar. E hoje eu passei por uma rua estranha, encontrei uma cigana e ela disse pra eu te levar pra uma casa de barro, até que você vai gostar. Vai acender um cigarro e dizer que não quer mais voltar. E se algo maior que o amor vier querer te machucar, vai pedir pra eu te proteger. Oh, beleza. Primeiro disco, então. Eu noto que tu tem uma coisa bem de MPB, assim, né? Desde o início, né? Muito samba, uma coisa... claro que tem outras influências também, né? Mas acho que tu é bem influenciada pela MPB. O que tu ouvia, assim? O que te fez a cabeça? Cara, os discos importantes, essas coisas, assim? Cara, é muito louco, porque enquanto todo mundo da minha idade, com 15, 16 anos, pra não dizer que eu não ouvia coisas da época, eu ouvia as coisas da época, tipo assim, CPM 22, que eu amava, assim, uns hardcore, uns negócios assim. Tava começando a tocar violão, então eu ficava só em casa, assim, tocando Blink e tal. Então tu foi emo. Eu fui um pouco. Pra não dizer, era tipo só isso, assim, que eu peguei, assim. De música pop da época, eu não tem nada que me marcou, assim, nem internacional, nem nacional. Mas eu me lembro de curtir muito CPM 22, assim. E aí eu comecei a... Sei lá, na época também teve um pouco do início desse pagode, tipo, final do Exalta, início de Tiaguinho e tal. E eu curti muito, por causa do violão, porque eu já tava tocando violão e, pô, arranjos 1000, né? Vários produtores incríveis no pagode. E aí eu comecei a ouvir pagode. E do pagode eu, tá, mas o que esses caras ouviam? Aí eu já começo do YouTube, eu começava a ver os caras do pagode citando a galera da antiga, tipo Nelson Cavaquinho, tipo Cartola. E aí eu, tá, vamos ver quem é esses caras. E tive uma fase muito do samba. Muito, 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 assim. Tipo assim, Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, eu tive uma fase muito samba. Aí frequentei um pouco a oficina de choro do Santander também, conheci o Matias, toda a turma aqui de Porto Alegre. E isso acabou, porque daí o samba também teve uma história na música brasileira onde isso meio se funde com a música americana, e aí Tom Jobim, Johnny Alf, todo mundo. Então eu fui fazendo esse caminho, tipo assim, peguei lá 60, 70, tipo Cartola, bem samba, assim. Tipo, sonho meu, Dona Ivone, blá, 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 e fui indo. E aí tu passa por essas coisas, aí tu termina na Alcione, né? Tipo assim, só que todos esses artistas que eu curto, tipo Alcione, tipo Elis, tipo Elza Soares, essa galera teve suas fases também, tipo assim, só samba e outras coisas, né? Tipo assim, vai ver a discografia tipo Sandra de Sá.
eu tô numa fase super Sandra de Sá, assim. E aí tu vai ver a obra dela passeia por muita coisa. Tem várias coisas que são samba, tem várias coisas que são uns grooves mais bem americano. Os olhos coloridos. Tem umas coisas bem produzidas, tipo assim, Lincoln Olivetti, bem grandioso. Então, esse primeiro disco, que é o Dengo, eu acho ele bem MPB, bem violão, quase não tem guitarra nas músicas. E em 2019 foi tipo o contrário, assim. Eu nem tem violão em nenhuma música do disco do Músicas pra Segunda-feira, volume 1. Nem tem, assim, porque aí dessa coisa de tocar na noite, fazer muito baile, eu comecei a tocar mais guitarra por questões técnicas, assim, de palco, de som, que vinha mais som. E aí eu, tipo assim, tô tocando guitarra, então o que eu vou ouvir de música brasileira que tem guitarra? Pô, um monte de coisa. Novos Baianos, sabe? O próprio Alceu, que tem o Paulinho Rafael lá, que faleceu ano passado, que é um guitarrista, assim, incrível. E toda essa turma aí, tipo, Rita Lee, Tutti Frutti, essa parada, e comecei a ouvir essas coisas. Então, no fim das contas, é música brasileira, sabe? Novos Baianos, Dona Ivone, CPM 22, é um caldeirão de toda essa parada, entendeu? Sim, a gente estava falando no podcast anterior com o Arthur e o Ferla, e a gente falou nos Novos Baianos, né? O Acabou Chorare é um disco de música moderna, que, né, pode até ser considerado rock em muitos aspectos, assim, e ele ao mesmo tempo, ele tem toda uma influência do João Gilberto, da música brasileira, né? Então não tem muito limite nisso, assim, né? E a gente eu acho que a gente brasileiro tá muito fadado a usar instrumentos do nosso regionalismo dentro do que for que a gente faça, porque aí, tipo, se o cara tá lá no norte, daqui a pouco tem guitarra baiana, tem as coisas do carimbó, tem guitarrado também, e a gente aqui, daqui a pouco tá fazendo música que tem um bumbo legueiro, tipo, não necessariamente eu já vi artistas e gravações de coisas que não são música nativista e que tinha alguém tocando bumbo legueiro, saca? Então eu acho que a gente, por ser um país muito grande, assim, acho que permite essas misturas. E é legal, sabe? Eu curto bastante, assim. A gente tava falando dos discos, né? Que no fim tu me perguntou, eu não disse exatamente que discos, assim, mas eu vejo, assim, no Falso Brilhante, por exemplo, da Elis, que ela grava músicas, tipo assim, tatuagem, quero ficar no teu corpo, ver tua tatuagem, Caetano e tal, não sei o quê. E daqui a pouco grava Graças à La Vida, da Violeta Parra. Então, e daí grava Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. 3 coisas super diferentes, né? Sim. Num disco. E eu acho que essa liberdade é uma das coisas mais bacanas, assim, de qualquer trabalho. E também tu deu uma visitada em algumas coisas do rock, né? Tu gravou Amor e Morte, né? Do Júlio. Gravou a Bideobaldi, né? Tu fez uma versão meio bossa, né? Mas ficou muito legal. Pé no freio. Ficou muito legal aquela versão ali. Ou seja, tu sempre vem passeando nesses estilos aí, né? Tanto o Amor e Morte do Júlio, que foi um presente, assim, gravar, porque é um cara que tem muita história dentro da música, né? Gaúcha e brasileira, por que não? E ele ter ido gravar, ele foi gravar, ele canta um trecho comigo da música, assim. Então, ter conhecido ele e tal. Também encontros que o Edu proporcionou, assim, né? O Edu chegou... A gente já tava com o disco praticamente fechado. E o Edu veio e falou assim, não, cara, tem que gravar essa música aí, cara. Porra, do Júlio? Rock gaúcho, cara. Como é que uma mina tem que cantar rock gaúcho, cara? E aí... beleza, me mostra a música. Só que ele me mostrou Amor e Morte, o clipe original que tinha, que tá no YouTube, mas eu nem sei, parece que passou no Fantástico, se eu não me engano, na época, nos anos 80. Mas é um clipe, assim, massa e tal, que é meio gravado numa boate e tal. Ah, sim. Gravado numa boate, né? Eu tava lá na gravação. Tu tava? Eu tava lá. Olha aí, ó. Então, aí ele me mostrou a versão original e eu curti, mas me veio outra coisa na hora, assim. Então eu comecei, de novo, fui pro violão e, vamos fazer assim. E aí a gente fez essa versão, Nando Endres
produziu, né, da comunidade ninjitsu. E o com o Carlinhos também, o mesmo que mude, a gente fez para um projeto de um livro infantil de ilustrações e tal, de uma editora, e que ficou super bonitinho, assim, ficou super fofinho, né? Uma galera, direto, assim, a galera me manda, assim, a piazada ouvindo e tal, e foi muito massa, porque eu também tenho um puta respeito pela história da BD, assim, então foi baita presente, assim, essas duas músicas. E voltando ali ao Amor e Morte, tem duas gravações, né? Tem a primeira, que foi a que a gente tocava na Ipanema, né? Na época, assim, que é a gravação ainda com o Edu K na banda, tocando guitarra. Aí depois, quando o Júlio gravou o disco, aí ele fez uma versão diferente, já era outra banda, ele já estava mais... Eu acho que é essa aí que tem o clipe, né? Essa é a do clipe, é. É a segunda, né? Que é mais Expresso Oriente, assim, né? Mais oriental, assim. Legal, mas foi uma boa versão, assim, né? Quer tocar ela aí ou não? Claro, vamos fazer uma palhinha. Você que fala dessas coisas de amor e luar, você não tem muita chance. Você que manda flores e diz que o seu negócio é romance. Você tem ombros perfeitos, cara bonita, coxas demais. Você tem quase tudo para ser considerado um belo rapaz. Mas no teu beijo falta corte, mas no teu beijo falta corte. Dispense a lua, baby, e me dê amor e morte, amor e morte, amor e morte, amor e... Ah, Júlio Reni, enquanto tu tocava aí, eu tava lembrando que... Eu até conto esse episódio no meu primeiro livro, lá, O Prezados Ouvintes. Quando a gente tocava essa música na Ipanema, tinha uma... Tocou um monte, né? Tinha uma menina que ligava sempre pra rádio e dizia... Ela só dizia assim, eu amo vocês. Então, quando entrava a música, a gente já ficava... Vamos ver se ela vai ligar. Tá ouvindo, tá nativo. E geralmente ela ligava. Quando dizia, vocês tocavam. Eu amo vocês. E desligava. Nunca soube quem é, nunca ela falou nada além disso, mas eu nunca esqueci, Pô, né, seria dessa massa, história. se acusa aí, a gente quer te conhecer. O que a música provoca, né? A música deve ter batido forte, assim, né? E essa música é muito louco, assim, porque às vezes a gente tá fazendo... Esses dias a gente tava fazendo um show muito pequeno numa cervejaria. Tava eu, guitarra e voz, e o meu batera, ele monta, tipo, uma batera reduzida, com umas perfumariazinhas, assim, e tal. E aí, bem São Brasil, assim, tal, porque não tem baixo, não tem teclado, é um lugar pequeno. E aí, no final, tipo, a gente tava no final, assim, e daí umas 3 pessoas pediram Amor e Morte, assim, do nada. E eu, pá, tá, vamos tocar, feito. E tipo assim, a gente não tinha tocado quase nada de coisas que lembrassem o rock, assim, né? Então é muito louco que, às vezes, nos lugares mais aleatórios, a galera pede essa música, assim, a minha versão, eu fico bem contente. E nesses lugares, assim, bares, cervejaria e tal, o pessoal não pede... aquelas músicas de sempre, assim, da MPB, toca aquela. Não, às vezes não precisa nem pedir, a gente já toca, já né, toca bicho? direto. Cara, bicho, é assim, a gente geralmente... Claro, falando antes... Eu vou dar o panorama antes da pandemia, assim, porque agora ainda tá muito diferente, né, do que a gente vinha fazendo. Mas, assim, de 2013, que quando eu lancei o meu disco, até 19, que foi um pouco antes da pandemia... Eu sempre
fiz um show, sei lá, 40% autoral, 60% autoral no que diz respeito a versões de outros compositores, assim. Porque eu sempre gostei muito de fazer versão, né? Eu fiz a versão Você Me Vira a Cabeça da Alcione, fiz versão do Gente da Noite do Túlio Piva. Então são versões que eu já... Lindo Lago do Amor, a gente toca. Então tem várias músicas, assim, que eu tenho um maior carinho e que eu fiz versões, que eu fiz questão de não tocar igual o disco, assim. Porque, sei lá, porque me veio na cabeça um outro caminho, uma outra possibilidade. Então, assim, tem coisas que, dependendo do nível da galera, assim, de felicidade, porra, a gente sempre vai puxar um Não Deixe Samba Morrer da vida, sabe? A gente sempre vai puxar um Lança Perfume. A gente sempre vai puxar um, sei lá, depende do dia, assim, depende da ocasião. Porque tem uns 2, 3 sambas ainda no meu repertório, mesmo com banda, mesmo que a gente toque os Rita Lee no início do show, a gente toca Bananeira, toca Odara, toca grooves, assim. Eu gosto muito de tocar tudo que é tipo de coisa brazuca, assim. Então, dependendo, assim, né? Às vezes, a gente, quando vai pro interior do Rio Grande do Sul, a galera é muito roqueira lá ainda. Então, a gente prepara há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. Prepara Não Sei da Vida. Prepara Ô gata, por que tu não para? Então, eu tenho muito esse carinho e esse cuidado de olhar, assim, pra onde é que eu tô indo, sabe? Eu curto, assim, não é uma coisa pesarosa pra mim. Olhar pra onde eu tô indo. Ah, que cidade que eu tô indo? O que a galera escuta lá? Eu tô indo pra onde? Tô indo pra outro estado, sei lá, tô indo pra São Paulo. Porra, daqui a pouco lá onde eu vou tocar, a galera tá aberta a ouvir música autoral, mais músicas minhas, assim. Então, isso é bem automático, assim, né? A gente tem um repertório grandão, assim, com a banda e vai puxando daqui e dali, assim. Certo. E falando em viagens, tu também tem umas viagens pro exterior, né? Portugal, Inglaterra. Como é que pintou isso? Cara, em 2000 e... agora não vou lembrar o ano, mas eu acho que foi 12. Foi 12 ou 13. Foi tipo quando eu lancei o primeiro disco. Na verdade, eu já estava trabalhando com áudio, né? Tipo, ralando a full, assim, de segunda a sexta, na função do áudio, fazendo locução, fazendo um monte de coisa. Aí juntei uma grana, peguei nas férias e fui para Londres. Mas eu não ia tocar lá. Eu tava indo só de férias, ia visitar um amigo meu, um conhecido meu. E aí, quando eu tava indo, assim, uns 2 dias antes de eu ir, uma amiga minha, Marília Faix, que é jornalista também, né, e tal, de música. Que trabalhou na Ipanema também. Trabalhou na Tia Marilda, trabalhou na Ipanema, grande figura, pô, assim, super... Sempre somou a full, assim, no rolê da música. Ela que me... Eu não me lembro se ela me indicou, se ela disse, falei de ti pra um cara lá em Londres que tem um bar e tal, e ele vai te conseguir pra tocar lá no bar e num outro bar também. Só que, assim, nisso eu já tava... Quando o cara me confirmou o rolê do show, assim, eu já tava lá, assim, há uns 2 dias. E eu, puta, não trouxe nem violão. Como é que eu vou fazer isso, né? Tipo assim, não tinha euro pra comprar violão, sabe? Por mais que às vezes é mais barato, lá não tinha como, né? Era ou comer ou comprar um violão. Eu, porra, não, e agora? Aí eu me lembro que eu falei com o Chico Paixão, guitarrista do Tributo a Tim Maia e tal. Eu falei, cara, eu sei que tu tem um amigo, como é que é o nome do teu amigo que mora em Londres, não sei o que. Ele, o Biza, o Eduardo Bisonho, que era da Hard Working Band, aqui de Porto Alegre, e morava lá há muitos anos. Cara, ele tem tudo. Pega aqui o e-mail dele, o telefone, eu não sei se tinha um WhatsApp na época. Eu sei que eu falei com o cara e o cara, não, é comigo. Violão, guitarra, o que tu quiser, ele é tecladista, toca muito. Aí eu fui na casa dele e tal, peguei o violão emprestado e fiz 2 shows lá em 2 bares, né? Uma cervejaria, assim, que era no subsolo, muito massa, assim, pra pouca gente. E tinha esse outro bar que era, tipo, em Camden Town, assim, bem cidade baixa, assim, um clima cidade baixa, a galera bebendo na rua, vendo da rua, era envidraçada, assim. Isso foi em Londres, então eu fiz sozinha. Depois, em 2018, a gente ganhou um concurso em São Paulo, que chamava EDP, que chama ainda, porque ainda existe, EDP Live Band. E aí o prêmio era ir tocar num festival lá.
E aí a gente foi, só que a história é muito engraçada porque, na verdade, a gente não tinha grana para ir para São Paulo para disputar a final do concurso. Eu falei, comecei a olhar passagem para mim, para os meninos e tal, porque eu queria levar a banda toda e tal, né? Comecei a olhar passagem, cara, não tem como, não vai ter. Aí eu já sou bem taurina, pé no chão, eu digo, tá, isso aqui não é para mim. O destino quis assim, azar, não vamos. E aí falei pros guris, olha só, eu olhei as passagens, não tem como, tem muito pouco tempo, eu não tenho nem como juntar grana, essa grana eu não tenho como pedir pra ninguém, tipo assim, são 4 passagens. Vamos esquecer que isso existiu e deu, e segue a vida. E os guris, não, Bibiana, a gente tem que dar um jeito de ir, porra, não sei o que, né? Porque eles davam transporte, hospedagem, tudo lá, né? Tipo, lá em São Paulo, mas a aérea não tinha como. Aí passou 2 dias e eu falei, não, gente, a gente não vai. Tirem isso da cabeça de vocês. Deu? Aí o tecladista, o Soneca, me manda uma mensagem. Não, Bibiana, é um negócio seguinte. Eu falei com a minha mãe, ela vai emprestar o carro pra gente, que era uma caminhonete. O dinheiro da gasolina pra São Paulo, eu já vi, fiz as contas. É tanto, tu tem? Eu digo, tá, eu não tenho, mas eu vou pedir emprestado, não sei o que. Vamos, então vamos. Porque era bem menos, né? Era umas 5 vezes mais barato ir de carro. E a gasolina tava metade do preço que é hoje. Exato, porra. Aí botamos tudo. Cara, quando a gente fechou a porta do carro, numa quinta-feira às 8 da noite, assim, a gente não conseguia se mexer. Porque a gente teve que levar prato de batera, caixa, as guitarras, baixo e tal. E os 5 ali dentro, né? Tá, beleza. Aí fomos, no fim das contas a gente ganhou. Foi para Portugal, aí sim, com tudo baixadíssimos. E aí foi muito legal, assim, porque além da gente tocar no palco, nesse palco grande, assim, que tinha e tal, com outros artistas portugueses, uma galera também de lá da Europa, assim, em geral, tinha banda da Alemanha e tal. A gente tocou nesse dia e os caras gostaram muito e pediram pra gente tocar no camarote da própria empresa que tinha dentro do festival. Então a gente tocou 2 dias. Então a gente viu, porra, a gente se deu muito bem, porque isso nem tava no script da parada, assim. Mas eles perguntaram se a gente topava, tinha o backline lá todo e a gente fez. Resumindo, a gente viu 2 dias de festival, viu Arctic Monkeys, viu uma galera. Queens of the Stone Age, a gente viu no festival também. Eram 2 palcos, né? O que a gente tocou era um pouco menor e tinha o grandão, assim. E vimos um monte de show incrível. Assim. Pô, que legal. E nesses shows, assim, principalmente nos bares, né? Porque o teatro já tem um distanciamento, assim, mas nos bares, em qualquer situação, assim, o fato de ser uma garota jovem, assim, te trouxe alguma dificuldade, algum perrengue? Cara, assim, eu tenho algumas situações pontuais que rolaram, assim, mas assim, acho que tem 2 coisas. Uma que eu nunca deixei, né? 2, que eu sempre tive perto de mim uma galera que sempre me respeitou muito, assim. Os caras que tocam comigo são de muitos anos, né? O batera tá comigo há 10 anos, tá comigo desde antes do primeiro álbum. Ele que me botou em também a pilha de gravar e tal. Então, a galera, assim, nunca transitou muita gente na banda. Sempre todo mundo, a galera que me acompanhou sempre mais ou menos foi a mesma, assim. Então a gente criou um laço muito forte, assim. Até se eu me sentisse incomodada com alguma coisa de comentar, assim, e tal. Mas realmente, assim, os relatos que a gente tem, e aí eu não tô falando por mim, tô falando por coisas de colegas, artistas e musicistas, assim. A parada é difícil, é diferente, assim. Mas a gente tá mudando isso, né? É necessário, assim, esse diálogo e tal. E eu acho que não tem que nem questionar, sabe? Eu acho que é uma parada que as mulheres estão fazendo e elas estão falando porque elas se sentem assim. Então, assim, os caras, eles podem apenas respeitar esse diálogo e todo esse assunto que a gente está trazendo, sabe? E botar a mão na consciência e não é assim, não, isso é um mimimi ou não sei o quê. Agora, cara, não é, tu não sabe, sabe? Tipo, tu pode não fazer, mas não quer dizer que outras pessoas não façam, né? Então, a galera que trabalhou comigo sempre entendeu muito isso, assim, eu acho. Saca? De tipo, cara, beleza, se tá te sentindo incomodada, tem que falar mesmo, é isso aí, sabe? Mas eu também entendo que existe um tempo para as coisas acontecerem e a gente vai conversando e tudo vai melhorando, né? E eu sempre tive essa percepção, até porque eu acho que
caminhos foram abertos por essas mulheres aí que eu te falei, assim, Dona Ivone, né, Elza, Alcione e muitas outras, assim, que já peitaram esse caminho muito antes da gente, assim. Então, até tá sendo mais fácil do que foi para elas, com certeza. Bah, a Elza Soares, então, o que ela teve que segurar, né, e enfrentar, assim... Aliás, dica é a biografia. Eu li agora, esse ano, assim, eu li a biografia dela, o livro, que tem muita coisa, assim, eu nem imaginava, eu sabia de toda a história com o Garrincha, mas não sabia que, pô, ela teve que se mudar de casa várias vezes, porque a galera ia lá em volta da casa dela encher o saco e tal. Então foi muito duro, assim. Sim, foi uma vida muito difícil, né? E ela segurou, né? E, pô, e cantou até o fim, né? Cantou até o fim. E o que eu achei incrível, assim, que no último show dela, que ela estava fazendo um DVD, né? Na semana que ela morreu, ela estava gravando. E a última música que ela cantou foi uma que fala exatamente isso. Quero cantar até o fim. Isso é incrível, né? A história toda dela é muito incrível, assim. Bom, mas vamos em frente. Queria que tu falasse do teu segundo disco, que tem um nome sugestivo, assim, um nome que chama atenção, né? Músicas para Segunda-feira, volume 1. Por que esse nome, né? Música para Segunda-feira. Então, nesse lance de gostar muito de fazer show, e sempre foi muito a minha onda, né? Tocar, assim, tocar na rua, tocar em bar, fazer muita festa, tocar em formatura, casamento, tudo. Como eu te falei, assim, onde me chamarem, eu tô indo. E a gente sempre tocou muito final de semana, né? Começava, tipo, na sexta, assim, e aí depois teve uma época que em Porto Alegre e no interior também rolava muita feira domingo, assim, tipo, evento de cervejaria com feira e tal. Então, domingo a gente teve uma época ali, 2017, 2018, a gente tocava muito domingo. E aí, tipo assim, 10, 11 da noite terminava e até que chegasse em casa, e aí acordava segunda-feira já atrasadaça pro trampo, e os guris dão aula, também são professores de música e tal. Então a gente, naquele clima, né? Todo mundo naquele clima, segunda-feira, gincana da vida, né? Aí chegava segunda de noite que eu ia descansar, assim, era o meu domingo, era a minha segunda de noite, assim. Aí, porra, aí pegava vinilzão, botava, assim, vivia trocando vinil com o batera, que toca comigo também. Aí era tipo o meu relax, assim, segunda de noite, sempre foi. Porque eu não tava conseguindo muito descansar domingo, porque era dia de baile também. E aí foi nessa época, assim, que eu comecei a folgar mais, segunda de noite, que eu comecei a pegar umas músicas que tinham sobrado do primeiro álbum, comecei a compor umas outras coisas, estava ouvindo bastante esse lance da Rita Lee, carreira solo ali, e Tutti Frutti, não sei o quê. E aí comecei a juntar um monte de música e falei, pô, já tem um álbum aí de novo. E aí pensava assim, mas eu queria fazer um disco que as pessoas pegassem e escutassem na sua folga também, que nem eu tava fazendo, sabe? Não é um disco de ouvir na academia, nem um disco de ouvir no trabalho, é um disco de ouvir no relax, cozinhando. Mais tranquilo. E ele é um disco que, pô, não é assim uma música, não somos singles, pra mim tem uma ordem que faz sentido ali e tal. Então eu queria que as pessoas ouvissem do início ao fim, né? O sonho de quem curte o vinil e tal, porque eu sempre tive essa percepção das coisas. Eu gosto de ouvir álbum, né? Então, eu queria muito que as pessoas ouvissem esse álbum inteiro, assim. E que fosse tipo um álbum de segunda-feira, como é pra mim, né? Porque segunda-feira eu tinha minha folga. Então, eu botei esse nome muito por causa disso, assim. Tipo, porque eu imagino... cara, vai dar o play nisso. Faz um cafezinho, toma uma cervejinha, sentado no sofá, relax, batendo um papo e tal. Eu penso, assim, porque é um disco que tem muita informação também e tal. Mas foi um disco que foi feito com a mesma formação, assim, não tem nenhum instrumento. A gente fez. Como se fosse antigamente, assim. Bem anos 70. A banda do disco é essa. Não tem convidado, não tem. Numa música tem flauta, na outra não tem, numa tem sopro, na outra não tem, uma tem cordas, outra não tem. Não, é isso. Os 5 que gravaram todas as músicas. Né? Então era assim, 2 guitarras, eu e o Gabriel Gorski, no baixo o Bruno Vargas, no teclado o Soneca e na bateria o Lucas Porto.
todas as músicas, todo mundo gravou. Né? Tipo, um show, assim. Então, não teve overdub de nada. A gente gravou ao vivo, né? A gente gravou todo mundo, os guris na técnica. E eu na técnica e os meninos dentro do estúdio. Todo mundo de fone, sem amplificador. Todo mundo ligado direto na mesa. Beleza, outro take. Blá. Depois faz as mágicas ali na mix e tal. Mas, em geral, ele foi um disco bem ao vivão, anos 70, assim. Ah, legal. E quer tocar uma desse aí? Claro. Fazer... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Fazer Hotel Graciosa, que é a música... um pedacinho só, essa que fala da história de quando a gente foi pra São Paulo de carro. No Hotel Graciosa, os meus companheiros chegaram às 3 da manhã, feito sardinha num carro emprestado da mãe do cara que toca teclado. Mas quando a cidade gigante se abriu, difícil pensar em ir embora. Aqueles adultos do sul do Brasil viraram crianças na hora. Se a terra é plana, eu não vou beber esse fim de semana. Se tudo que eu vi nesse grupo é verdade, eu não vou voltar pra minha casa tão tarde. Essa é da estrada, né? Essa é da estrada. E tu tem plano de fazer outro disco, assim, com esse formato de ouvir como álbum? Porque agora as músicas saem tudo separadas, né? E já lança no streaming, e, enfim, é a tendência do momento. Cara, então, eu sou meio, como diz o Edu, cara, tu é inimiga do sucesso. O Edu fala pra mim que tudo que as pessoas fazem eu faço o contrário, mas é que eu acho que é meio... Às vezes é muito... A gente sofre muito procurando fazer coisas que são tendência e que daqui a pouco não funcionam pra gente, né? Então eu sempre acreditei muito no meu caminho, assim, em achar as coisas que funcionam pra mim, né? Eu acreditei muito nesse segundo álbum como um álbum para as pessoas que gostam do meu trabalho, que já conhecem, ouvirem inteiro. Lógico que lá pode ouvir sozinho todas as músicas e tal. Mas eu sempre bati muito nessa tecla e tal. E eu tive muito feedback sobre isso, assim, da galera falando, porra, ouvi o disco inteiro. Então eu fico super feliz, assim. Eu gravei depois, em 2020, durante a pandemia, a gente gravou um EP ao vivo, daí, tipo, numa casa lá em Canela e tal, quatro faixas, bem ao vivo mesmo, foi gravado tudo lá, captado, porque hoje a tecnologia nos proporciona isso, né? Levar o estúdio móvel, plugar tudo e gravar. Mas o que eu tô afim mesmo de fazer esse ano, duas coisas. A primeira é, assim que der, gravar um audiovisual com o público, porque eu acho que essa vibe realmente, assim, hoje em dia, com a galera consumindo muita coisa em casa, é legal de ver um show com plateia. Eu sempre curti também. Parece te leva um pouco pra lá, né? Assim. E eu tenho pouquíssimos registros com plateia bem feitos, assim, com uma mix boa de ouvir e tal. Isso é a primeira coisa que eu quero fazer, um registro, né? Não vou chamar de DVD, porque acho que não existe mais isso, mas enfim, um audiovisual. O que seria um DVD? O que seria um DVD, assim, de pelo menos umas 7 músicas com público. Não precisa ser muita gente, mas enfim, pra dar a vibe. E eu quero gravar um ou quem sabe 2 discos de só regravações, de outros compositores. Né? Eu tô ouvindo muito Marina, tô ouvindo muito Dalto, e eu tenho muita vontade de gravar essas coisas dos anos 80, assim. Muito estranho.
Exatamente. O Dalto tem Muito Estranho, que é o grande hit dele, né? E eu acho que o Flashback é dele também, Ele não? tem... Os seus olhos são espelhos d'água, brilhando você também. pra qualquer um. Ele tem essa, ele tem... tu falou Flashback, né? Flashback que o Ira gravou também, naquele disco de covers. Muito estranho. Isso aí, é por aí. Tem umas... Eu tenho ouvido coisas que os outros gravaram dele. O Espelhos d'Água, a Patrícia Marques gravou nos anos 90. Depois o Jorge Aragão gravou, versão samba. Incrível. E agora falta eu gravar. E tu trabalha com um produtor, assim, aquele cara que, digamos, dirige a gravação, que te dá ideias, ou... Porque tem, assim, tem vários tipos de produtor. Tem aquele produtor que trabalha a concepção do disco, tem aquele que trabalha mais a parte técnica, né? Então, assim, quase todo mundo trabalha com produtor, né? Tu também pega um produtor, assim, não? Então, o primeiro disco foi um disco de... O Dengo foi um álbum de vários produtores. Em cada música, assim, o Nando Endres produziu 2, o Petraquinho produziu 2, o Edo, Portugal, produziu 2. A gente só unificou a parada quando a gente foi masterizar, né? Porque, na verdade, de mix estava muito pessoal, assim, né? Então, a gente teve até que equilibrar essa questão de graves, agudos, médios e coisa na master. E foi super legal, porque cada música tem uma característica, assim. Um timbre de batera diferente, um timbre de baixo diferente. Coisa que o Músicas para Segunda-feira não tem. Se eu troquei de guitarra uma vez, entre as 9 faixas lá do disco, foi muito. Porque meio que foi tudo com a mesma. O Gabriel também, meio que tudo com a mesma, buscando essa unidade que eu tava te falando. Mas... Nesse segundo álbum, teve o Diego Lopes, baixista da Acústicos e Valvulados, e o Felipe Magrinelli, que era o engenheiro de gravação. Eles fizeram muito, às vezes, de um produtor musical. Assim. Eles deram toques. Na verdade, não era o meu propósito quando eu fui para lá gravar, porque a gente fez um financiamento coletivo, conseguiu a grana, né, para pagar. Foi para lá meio que assim, cara, a conversa que eu tive com eles foi, cara, eu quero gravar, eu acho que eu consigo gravar em 4 dias... E a gente tá com as músicas prontas, ensaiadas. Teoricamente, vocês só vão apertar o REC e timbrar as coisas, assim, né? Microfonar a batera, do jeito que vocês acham. Só que, cara, a gente entrou lá e o Felipe Magrinelli é um cara muito experiente, que trabalhou com uma galera, com o Lulu Santos, com uma turma, assim, Martim da Vila e tal. E aí ele começou a dar toques muito bons, assim. Tipo, por que vocês não fazem mais uma vez esse refrão? Por que essa parte C, ela não tá lá no meio da música? Porque ela é muito boa. Então, eles fizeram muito esse papel que não tava combinado de produtor musical, saca? De tipo, eu acho que, de repente, essa parte podia repetir. Por que não... Esse solo tá curto, faz um solo maior. Ou esse solo tá muito longo, faz um solo menor. Então, foi um encontro, assim, muito bacana. E eu sou super aberta também com... Eu já vou... Geralmente, pros músicos, eu já vou com uma ideia de um groove de bateria e tal, mas nada que a gente não possa mudar, né? Sim. E se um produtor, assim, super... Digamos que já tem vários hits na carreira, te convidasse para dirigir o teu trabalho, tu toparia ou não? Claro, eu só não trabalhei mais com produtor porque eu não tive dinheiro. Porque é que a minha geração é muito isso, eu acho, né? Galera, são poucos que têm o privilégio de ter uma gravadora ou um produtor à disposição para... Mas, porra, eu sou fãzaça de vários, né? Na verdade, para não dizer que eu não trabalhei com um produtor grandão, o Dudu Marotti, que é muito amigo do Edu, uma vez produziu uma música que tá lá também nas plataformas, que chama Som de Passageiro, e que foi uma música que ficou totalmente a cara dele, né? Tipo, com umas coisas eletrônicas, um beat e tal. Ela é bem pouco orgânica, e eu amei, assim. Não era a minha onda até então, não era o tipo de coisa que eu vinha fazendo, mas eu, tipo, porra, baita som ficou, sabe? Sou muito aberta, assim. Então, produtores e produtoras que quiserem me produzir, Entre em contato. A gente faz um bem bolado aí. Porque realmente, cara, é o lance da independência, assim, né? Tem muito isso, assim. Acho que os artistas hoje, da galera meio que correr atrás sozinho ou com os amigos e tal.
E eu tô aí, cara. Quem quiser chegar junto e somar, eu tô abertíssimo. Tá bem. E como é que tu vê essa onda assim do sertanejo tá dominando hoje, né? Porque o sertanejo está dominando a música, né? No Brasil, assim. Claro, tem aí altos investimentos, né? Tem jabá, tem um monte de coisa assim. Isso te incomoda? Como é que tu te sente nesse universo, assim, dessa coisa da indústria mesmo, né? De ligar o rádio e a maioria ser sertanejo, TV, maioria sertanejo. Cara, não me incomoda de forma alguma, assim, na verdade. Eu acho que... Tu chega a curtir até alguma coisa, não? Com certeza, com certeza. Porque eu acho que tem... Em todos os movimentos de música, a gente consegue aprender alguma coisa. E no caso do sertanejo, eu acho que eu vejo muito, eu não posso falar pela minha geração inteira, mas eu tenho muitos amigos e amigas que também enxergam muitas coisas que eles fazem de estratégia, de profissionalismo, enfim, de show, de concerto, de espetáculo, muito boas, assim. Ideias, hackeamentos, assim, eu diria, sabe? E é lógico que a gente não... Como eu te falei antes, assim, cara, às vezes fazer o que todo mundo tá fazendo pode ser meio frustrante, sabe? E eu acho que a gente sempre vai ter a criatividade do ser humano pra, tipo assim, ir contra alguns movimentos ou achar o teu espaço, o teu público, sabe? As plataformas são isso, sabe? As plataformas tudo bem, tu não quer ouvir sertanejo na rádio, desliga o rádio e vai pras plataformas, sabe? Eu procuro não entrar muito nesse mérito da grana e tal, porque isso também eu nunca tive essa oportunidade, né, de que alguém pagasse para eu tocar na rádio ou em qualquer que seja, ou num programa. Então, isso nunca me pertenceu, isso nunca foi uma opção para mim, né? Então, eu nem penso sobre isso, assim. Eu penso, o que são opções para mim? Porra, é ir lá e fazer meu show de quinta a domingo, e falar com as pessoas depois do show, e mostrar o meu som, e pedir, e falar, ó, eu sou uma artista independente, porra, compartilha aí e tal, curte, vê se tu gosta. Isso são as coisas que estão ao meu alcance, né? Ir no show de uma outra galera, fazer conexões, saca? Ir atrás. Então, assim... É óbvio que a grana, ela facilita um monte de coisa, mas eu também já vi muita coisa com grana que não deslanchou, saca? Ah, sim, tem muito projeto, né? Gravado em Los Angeles, não sei o quê, e nada. Então, assim, eu acho que, claro que quando existem as duas coisas, é bacana, é massa, mas eu também procuro muito aprender com essa galera, sabe? Eu acho que, querendo ou não, é uma galera que eu tenho muito respeito pelo trabalho da Marília Mendonça, foi uma artista que eu realmente curti mesmo e acompanhei a carreira, assim. E só teve investimento porque ela era boa, sabe? Porque ela compunha sempre, porque ela bateu o pé lá no escritório onde ela queria que a galera comprasse as composições dela, e ela tava sempre lá, sabe? Sempre lá e sempre mostrando as músicas. Então, assim... a questão mercadológica, eu não vou falar sobre o que eu não sei, assim. Então, eu realmente não sei, assim, em que nível são esses investimentos, se é uma coisa, né, tipo, da onde vem essa grana, não vou falar sobre isso porque eu não sei, eu não pesquiso, mas, assim, eu acho que a gente sempre pode tirar alguma coisa em termos de profissionalismo, em termos de ideia, sabe? A galera que toca com o sertanejo, isso eu sei porque eu conheço gente que toca, assim, os músicos... Porra, cara, ali tem música, sabe? Ali tem técnica, ali tem músico bom pra caramba, batera bom, baixista bom, cantoras, backing vocal, tudo. Então, emprega muita gente também, né? Sim. Assim, e aí a minha cabeça de como pessoa que já tocou em banda de base de outros artistas e outros artistas, eu penso, cara, a galera tem oportunidade ali, né? Sim. E o que a música já te deu de mais legal, assim? Um momento, uma circunstância, cara, uma experiência. eu sempre falo assim a mesma coisa, eu sempre respondo a mesma coisa, mas é porque é a verdade, assim, o que a música me deu e me dá, e eu sei que vai me dar pra sempre, assim, são as pessoas, né? As pessoas que eu conheci, os amigos e amigas que eu conheci ao longo desses 10 anos, assim, desde o primeiro disco, conheci gente muito incrível, assim. Eu não fiz amizade com pouquíssima gente que passou, assim.
Eu sou do tipo de pessoa que ligo e peço mesmo, sabe? Te conheci, e se eu precisar, e se tu precisar, tu pode me ligar, sabe? E eu até na pandemia, assim, eu fiz muita videochamada com um monte de músico amigo meu, assim, de, tipo, me ligarem para perguntar se eu tava precisando de alguma coisa, eu ligar para perguntar se eu tava precisando de alguma coisa, técnico de som, técnico de luz, a galera toda, assim, eu tenho muito carinho e muito respeito por todo mundo que trabalha com música, assim, porque eu sei que não é fácil, saca? Eu sei por tudo que por esses 10 anos, coisas que eu vi, assim, de muita gente tá trabalhando, às vezes quase no amor, assim, coisas que muitas outras profissões a galera já tinha largado, né? Então, eu tenho muito carinho por todo mundo, equipe técnica, a graxa que a gente chama, os jornalistas, os assessores, todo mundo. Eu gosto muito, assim, da galera da música. Eu sempre topei com gente muito bacana, sabe? E levei pra vida, assim. E até hoje falo com gente que, sei lá, falo com gente que trabalhou comigo há 8 anos atrás em algum show, sabe? De mandar áudio mesmo, assim, feliz aniversário, sabe? A galera, pô, tô passando em Porto Alegre. Cara, vem aqui em casa, vamos tomar uma, vamos... Então, eu acho que são as pessoas. E tu falou antes que tu fazia show e trabalhava e trampava, né? Assim, trampava, não que a música não seja um trampo, né? Mas tu trampava no horário estúdio, comercial. No horário comercial. E hoje tu já consegue te manter assim com a música ou tu ainda tá trampando no horário comercial? Não, eu trampo em horário comercial, inclusive tô de licença essa 1 hora aqui, tá, Edu? Já tô voltando. Não, brincadeiras à parte, assim, hoje eu já consigo fazer bem mais flexível, né? Por também, nesse tempo todo, ter trabalhado na produtora e sempre, acho que, cumprir os prazos das coisas, né? Então, às vezes, tipo, hoje eu vou sair daqui, eu vou dar uma canja num outro show de um amigo, mas lá pelas tantas eu vou chegar em casa e amanhã eu vou ter que acordar cedão no feriado para entregar uma coisa que precisa ser entregue quinta-feira de manhã, assim, sabe? Então, mas sempre com música, é uma trilha que eu tô fazendo, enfim, eu gravo locução também, edito, né? Trabalho com áudio em geral, assim, publicitário e outras coisas. Assim. Mas tá legal, assim, mas eu ainda sou uma pessoa que não me enxergo vivendo de quinta a domingo, assim, totalmente show, porque eu gosto muito do estúdio também, sabe? Então, eu sinto falta, assim, às vezes até quando eu tô de férias da produtora, eu dou uma abridinha no software de música ali, trabalho umas coisinhas, faço umas trilhinhas, então, eu acho que tá tudo muito junto, assim, o caminho é... Às vezes eu vou fazer show fora de Porto Alegre, levo meu computador e no intervalo ali da passagem de som, entre a passagem de som e o show, eu tô fazendo alguma coisa também, assim, de produção. Legal. Eu queria te pedir para tocar um som aí pra gente encerrar. Um som de outra pessoa que tu gosta bastante, assim. De um artista, seja ele qual for. Eu vou tocar uma coisa mais contemporânea que a gente estava falando, né? Eu gosto muito da galera da antiga, mas tem uma artista que eu gosto muito, que é a Mariana Aidar. E essa música chama Te Faço um Cafuné, ela gravou também. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir, se me deito com ela vou sonhar. Laia, laia, pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato tua sede, amo minha rede, vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato tua
tua sede, amo a minha rede, vou te balançar. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho pra te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir, se me deito com ela vou sonhar. Laia, laia, pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a tua sede, amo a minha rede, vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a tua sede, amo a minha rede, vou te balançar. Beleza. Bibiana Petec ao vivo aqui no The Borba Cast. Esse foi o episódio com mais música ao vivo. Olha aí. E tu é de Porto Alegre, Bibiana? Natural de Porto Alegre? Natural de Porto. De qual bairro? Cara, eu nasci na Anita Garibaldi ali. Eu acho que ali é, na época, era ali, acho que é tipo Montserrat, alguma coisa assim. É, sempre por ali, sempre pelo IAPI ali e tal. Ando muito por aquelas bandas. Zona Norte. A Zona Norte, a região que é assim um berço do rock gaúcho, né? Do IAPI. Bicho da Seda, Liverpool, aquela galera do Foguete Luz. Foguete Luz. Que o Foguete morava ali, né? E agora ele mora em Tapes, se não me engano. Mora bem. Na bem beira tranquilo. da lagoa. Então tá, Bibiana, muito obrigado aí pela participação, o papo, agradeço. as músicas e sucesso aí nessa estrada. Obrigada. Pô, prazerzaço estar aqui com uma lenda, né? Eu gosto muito, assim, eu ouvi muito, sempre ouvi falar das pessoas, assim, da comunicação de Porto Alegre, muito pelo Edu, assim, então é muito massa, porque ele sempre falando em ti, assim, eu sempre ouvindo, esse cara deve ser foda. Que ele falou bem, eu espero. Claro né? que sim, claro que sim. O Edu é um parceiro, né, já de longa data, desde os tempos de Ipanema até hoje, né, a gente tá sempre em contato. Então tá, valeu aí, sucesso, e a gente, daqui a um tempo, a gente faz uma outra rodada. Pô, obrigada, valeu mesmo. Bibiana Petec aqui no The Borba Cast, que volta semana que vem com mais um convidado aqui direto da Cuboplay.